Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão da PMBA, Corpo de Bombeiros também da Bahia, com muito prazer, né, que iniciamos mais essa jornada, saiu o edital, né, gente, graças a Deus, esse concurso tá vindo com tudo e a gente já tava, ó, esperando há muito tempo. Quem é que não me conhece ainda? Prof. Nayama Cabral, né, tô chegando agora aqui na Vale e é um prazer estar com vocês, né, poder conduzir vocês à tão sonhada aprovação. É claro que a matéria de direitos humanos, para muitos, é tido como aquela matéria monstruosa. Prof, pelo amor de Deus, eu mal entendo aqui português, matemática, raciocínio lógico. Direitos humanos, então, me trava. Então, meu compromisso com você aqui agora, aperta minha mão, vamos caminhar junto? O meu compromisso com você é fazer com que a matéria de direitos humanos se torne muito mais leve, para que você estude a matéria de direitos humanos de maneira tranquila, confiante acima de tudo, mas com responsabilidade. Ninguém vai passar batido aqui no conteúdo não, tá? Por isso que eu quero conduzir vocês e quero pegar na sua mão. Hoje, a aula de hoje, eu quero saber quem é que está ao vivo aí, vai deixando o seu oi, vai dizendo de onde você é, já vai deixando o like também no vídeo, tá, gente? Que é importante, o comentário, né? E já vai, né, compartilhando aí com os colegas. A aula de hoje nós vamos trazer o panorama dos dois editais, da PM e do Corpo de Bombeiros. Tem similaridade? Tem como estudar para os dois? Tem sim. E eu vou mostrar para vocês como isso é possível. No edital dos bombeiros, nós vamos estudar um pouquinho a mais, mas aí você vai conseguir levar isso ao decorrer do seu concurso. Mas hoje, vamos fazer essa diferenciação, uma análise breve de edital, para que eu apresente a matéria para vocês. Vocês precisam saber o que vocês estão estudando e como vocês vão conduzir. Perfeito? Já quero deixar, gente, essa informação que o pessoal deixou aqui, é barril dobrado. A galera da Bahia é barril dobrado, né, gente? Vocês são mais do que especiais. Então, a Vale Concurso está dando para você 30% de desconto, mas para que você tenha esse desconto, você tem que entrar em contato com o WhatsApp deles, tá? DDD 31, não esqueça, para você ter a oportunidade de estudar com a gente. Tudo bem? Vamos embora? Vamos fazer acontecer. E antes de tudo, quero trazer essa frase aqui para motivar os senhores. Estudar é um privilégio. Só o esforço pessoal te levará a pessoas e mundos que acomodados jamais conhecerão. Eu já carrego essa frase já há alguns anos e é o meu lema de guerra com os nossos alunos, tá? Então, a prof está deixando essa missão para você, dizendo que estudar, além de ser um desafio, ela é um privilégio. Não enxergue essa fase do concurso como algo muito cansativo, não. Enxergue como um privilégio. É a etapa que te levará à tão sonhada aprovação. E não é só aprovação, né, gente? Não é só fazer uma prova. É uma mudança de vida, é uma mudança de estágio social, de estágio emocional, familiar. É muito mais do que uma prova, né? Nós sabemos disso. É a realização de um sonho, sim. Por isso que você precisa levar a sério. Então, vamos embora. Vamos analisar os dois editais. Então, a matéria de direitos humanos é uma matéria tranquila. Meu Deus, se você falar que a matéria de direitos humanos da PM veio complicada, complexa, meu filho, eu tenho que te mostrar, então, o edital da Polícia Penal de Minas nesse último processo seletivo. Até eu fiquei com medo. Eu te digo que veio tranquilo para vocês, porque nós vamos estudar apenas 4 documentos internacionais. Entender como esses documentos internacionais estão dentro do cenário internacional e dentro do nosso ordenamento jurídico, dando para estudar com a matéria de direito constitucional, meu filho, a gente adianta bastante. Então, vamos ao edital da PM. Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento de 1948, a princesinha dos olhos, né? De todo e qualquer documento. Quem estuda, gente, para carreiras policiais já está careca de saber que DU/DH cai em quase todos os concursos. Agora, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o famoso Pacto São José da Costa Rica, e eles foram bons com vocês, tá? Porque são mais de 90 artigos e só trouxe do 1º ao 32. Prof, eu tenho que gravar tudo? Não. O que eu falo para os nossos alunos? Você não precisa gravar os artigos, até porque ninguém é um robô. Nós precisamos entender o
comando do artigo. Um exemplo. Se aquele artigo está falando sobre igualdade, eu preciso entender que existem dois tipos de igualdade. Igualdade formal e igualdade material. Sabendo, gente, já esses dois comandos, você já acerta na prova. Às vezes eu não vou gravar tudo, nem a prof grava tudo. Eu preciso ler com vocês, inclusive hoje nós vamos ler muita coisa. Mas entender o comando, o que aquilo ali está dizendo, tá? Então, o Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para quem já é velho de casa, quem já estuda há muito tempo, a prof sempre fala, DUDH é o documento na esfera global, universal, e a Convenção Americana na esfera regional, a esfera do sistema americano. Então, o próprio nome de cada documento, independente se é convenção, se é tratado, né, que é a espécie normativa, de como ele é escrito, logo depois vai dizer em qual âmbito que ele pertence. Declaração universal. Então, abrange todo mundo, sistema global. Quando nós temos convenção americana, né? A convenção americana vai abranger o sistema da América. Agora, prof, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos. Qual a palavra-chave? Depois de pacto. Pacto é uma forma como ele foi criado, internacional. Então, faz parte do sistema global. E aqui, gente, é dos direitos econômicos, sociais e culturais. Existem dois pactos. O dos direitos civis e políticos, dos direitos sociais, econômicos e culturais. E aí, eu vou te falar o seguinte. A prof tem a forma mágica. A fórmula mágica de você lembrar das gerações dos direitos humanos. Volta, prof. A prof tem a fórmula mágica para você lembrar das gerações dos direitos humanos. É o famoso cipó, seu cu, dico. Pelo amor de Deus, professor, eu vim aqui para assistir direitos humanos, não para você xingar. Não estou xingando, gente. Seu cu significa sociais, econômicos e culturais. É o mnemônico que a prof criou para vocês lembrarem sobre os direitos de primeira geração. Então, existe um documento que trata dos direitos de primeira geração, inclusive ele vai ser cobrado nos bombeiros, mas da PM não. E sociais, econômicos e culturais, que é o seu cu, não o meu, é o seu, vai falar dos direitos sociais, econômicos e culturais. Tudo bem? Estamos em paz? Do artigo 1º ao 15. Gente, veio muito bom, muito tranquilo, apenas do artigo 1º ao 15. E tópico 4 e último, a Declaração de Pequim, adotada pela 4ª Conferência Mundial. Se é mundial, então faz parte do sistema global, sistema universal. Esse documento abrange todo mundo e fala, né, sobre as mulheres para a ação de igualdade, desenvolvimento e paz. É um documento de maneira específica no combate à desigualdade dos direitos das mulheres. Tudo bem? Prof, vai dar para ver tudo hoje? Vamos lá. Em 60 minutos, a gente consegue tratar basicamente no início de cada documento. Porém, eu peço a atenção de vocês. Já anota aí. É necessário que vocês leiam os documentos, tá? É necessário que vocês leiam. Mas eu vou falar com vocês. O início de cada documento é que é o grande desafio. Bem o início de todo e qualquer documento é o desafio. Mas eu peço uma coisa. Declaração Universal, você tem que ler tudo. Todinho, tá, gente? O DH você tem que ler tudo. Agora vamos ao edital Corpo de Bombeiros. E a prof já deixou aí para vocês, já deu essa mãozinha, né? Tudo que está grifado é o que a gente já vai estudar na PM Bahia, tá? O que está grifado é porque já está no edital da PM Bahia. O que não está grifado é o que virá de novo. Inclusive, se hoje der tempo, nós vamos tratar do tema precedente histórico do direito humanitário, Liga das Nações Unidas e Organização Internacional do Trabalho. Essa parte, gente, que é o tópico 1 do edital do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, está tratando dos acontecimentos históricos que antecederam a criação da Liga das... que antecederam a criação desse nome, dessa nomenclatura de direitos humanos. Direitos humanos não nasceram da noite para o dia. Nós temos aí uma característica muito importante que é da historicidade, né? Os direitos humanos se firmaram diante de acontecimentos históricos da humanidade, diante de independência de países, diante de revoluções.
Às vezes, nós estamos estudando dentro da escola ali a matéria sobre Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, e mal sabemos que, diante daqueles cenários, estão sendo realizadas construções de direitos. É tanto que cada acontecimento, logo após cada acontecimento de revolução ou independência, eles redigem um documento. E esse documento é para alicerçar a briga, né? Quais os direitos que eles proclamaram. Então, muito importante. Quando falamos precedente, o que é precedente? Aquilo que precede aquele que vem antes. Então, o precedente histórico. O que aconteceu na história antes que originou a matéria de direitos humanos, o nome direitos humanos. Nós vamos ver que a DUDH, de 1948, que a gente viu bem lá no início da PMBA, no edital, ela foi o grande marco. A partir dali, pum, surgiu um monte de documento. Maravilha. Agora, antes da DUDH, nós temos o precedente histórico. E aí vai fazer essa afirmação da Liga das Nações e Organização Internacional do Trabalho. Pessoal, sem pirar o cabeção, a prof hoje vai fazer um esforço para falar da Liga das Nações. O que seria essa Liga das Nações? O que seria essa Organização Internacional do Trabalho? Perfeito? Tópico 2, a prof já falou no edital anterior. Tópico 3, também acabamos de mencionar. Tudo bem? Eu passo São José da Costa Rica. Tópico 4, é o Cipó Seu Cudico, né? Direitos sociais, econômicos e culturais. E aqui, olha aí, direitos civis e políticos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 66, do artigo 1º ao 200. Prof, faz isso comigo não. 271. Meu filho, eu já digo, não tem como. Se você quiser ler até o 271, leia. Leia. Inclusive, eu não posso falar para que você não leia. Mas eu preciso ser muito verdadeira. E eu acredito que não vai cobrar todos. Ou talvez nenhum. Mas a gente precisa entender o que diz esse documento? Com certeza. Com certeza. Serão, se eu não me engano, no último concurso, foram 3 questões, eu preciso lembrar. Este ano, serão 30 questões para conhecimentos específicos, tá? Tenho que fazer a conta, né, gente? Vai falando aí. A prof não fez a conta. Só sei que a matéria, cada questão vale 1,25 pontos. Então, pontuação considerável, né? Ninguém quer perder, até porque, vamos lá, se você erra 2 questões, você já está perdendo 2,5 pontos. 2,5 pontos numa prova é muita coisa, maninho. Muita coisa. Mas a gente é barril dobrado, a gente vai estudar direito, a matéria de direitos humanos, e não iremos nos decepcionar. Esses dois, o que a prof ia falar, gente? Acabei esquecendo aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui. É que eu fale. Peraí. Enquanto isso, curte o nosso vídeo. Se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Isso aí é algo bom para que você continue aqui com a gente, tá? Agora, o que a prof ia falar? Esses 2 tópicos, gente, Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e dos Direitos Civis e Políticos, esses 2 documentos foram criados juntos, tá? Um para tratar dos direitos de primeira geração, CIPO, e direitos de segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Eles foram criados pós-DUDH, 1966, tá? Então, a gente vai trazer um panorama bem bacana aí para vocês. E o tópico que a gente falou, Declaração de Pequim, que vai tratar sobre direitos de igualdade das mulheres, uma luta válida, legítima para a atuação, não somente a atuação, porque os direitos das mulheres, eles precisavam ser reafirmados justamente pela história de não ter sido alicerçado desde o início. Então, essa conferência, ela vai trazer aí essa afirmação de igualdade, não de superioridade. Quando existe uma luta de qualquer minoria, de qualquer, não somente minoria, né? De grupos em que não tem a integralidade de qualquer direito, a busca não é para que eles sejam superiores, mas que eles se encontrem em condição de
igualdade aos demais. A briga, gente, e a luta é sempre por igualdade. Igualdade diante das desigualdades, né? Já dizia Rui Barbosa, é tratar os iguais de maneira igual na medida de sua igualdade e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Entendendo isso, vamos para o tópico 7, que vai falar sobre a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. É uma convenção, é um documento pequeno de âmbito internacional que vai falar tanto da prevenção como que as práticas, né, para que antecedem esse crime, como que elas são caracterizadas e também para reprimir caso o crime tenha acontecido. Perfeito? Vamos embora? Vamos entender então o primeiro documento, a Princesinha dos Olhos. Quanto tempo nós temos ainda? Nós temos aí 45 minutinhos. Maravilha. Dá tempo nós falar. Pessoal, a DUDH, ela foi criada em 1948. Essas datas são importantes, tá? Então, tudo que a prof for falar agora, inclusive anotar no quadro, eu queria que vocês tomassem nota. Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou trazer um esquema. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 48. Prof, é necessário gravar 10 de dezembro? Não, mas que ela é de 1948, sim. E eu vou dizer o porquê. É o principal instrumento do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. E, mais do que isso, é um documento fonte de todo o direito internacional dos direitos humanos. Eu não disse a vocês que ela que inaugurou no sistema global tudo que viria logo após a ela? Então, vamos lá. Ponto de irradiação, que palavra bonita. O que é irradia? Irradia é aquilo que, ó, brilha. Sol, gente. O que o sol faz? Ele irradia a sua luz, ele traz clareza. Foi isso que a DUDH fez. Ela veio para consagrar, para determinar como marco. Vamos escrever isso no quadro, gente? A prof fica inspirada quando está dando aula de DUDH, mas eu trouxe um resumo sobre isso. Mas no quadro a gente consegue entender melhor. DUDH é a princesinha dos olhos, e eu já vou fazer a coroa dela aqui, porque não é para menos. Ela realmente é muito importante. Quando a gente fala de irradiar, dela poder ser uma inspiração para os demais documentos internacionais, porque foi isso mesmo que aconteceu. O marco de 1948, um marco importante pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, tá, gente? Se vier na sua prova falando Primeira Guerra, você chuta que laço, porque essa questão estará errada, tá? Não é Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver na parte de precedentes históricos, que é a parte que antecede a criação aí da DUDH. Liga das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, aí sim, nós estamos falando de um contexto de Primeira Guerra. Prof, quando terminou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então, logo após 1945, nós temos aí a criação da DUDH de 1948. Isso é importantíssimo, tá, gente? Muito importante. Com esse panorama pós-guerra, o que surge? A Organização das Nações Unidas. Você já ouviu falar da ONU? Com certeza você já ouviu falar da ONU. A Organização das Nações Unidas, logo após, né, a batalha, né, os vitoriosos, né, os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, teve então essa intenção de proclamar ao mundo uma nova intenção de paz. Isso aconteceu? Isso foi possível? Sim, apesar dos embates ali políticos. Prof, pelo amor de Deus, a ONU só tem lá, é conchave. É tratativa política? É disso e daquilo? Também acho. Mas para a sua prova, você tem que entender qual foi a intenção da criação desse documento. O porquê que criaram a Organização das Nações Unidas e para que ela serve, qual a atuação, a característica dela, o papel atuante dela, desse documento, dentro do cenário internacional. Perfeito? Antes disso, são os precedentes históricos e tomara que hoje dê tempo. Estou olhando ali. Vai dar tempo, sim. É barril dobrado, né, gente? Olha que bonitinho isso aqui, esse barrilzinho do Chaves. Vamos lá. Pessoal,
A ONU, então, é a organização internacional responsável pela criação, né? Foi a Assembleia Geral da ONU. E ela é o ponto de irradiação e de convergência, que bonito também, prof. Opa, traz pra cá. Se é convergência, aquilo que converge, aquilo que irradia. O que é convergir? Vamos lá? Convergir é no mesmo sentido. Mesmo sentido. Agora, eu vou trazer uma pegadinha. Se converge, estão caminhando para o mesmo... Vamos vir para cá, porque é o lado da seta? Convergir, mesmo sentido. Mesmo sentido. Estou caminhando para o mesmo sentido. Agora, na sua questão, vamos lá, e a prof, se isso cair, gente, se isso cair vai ser algo, vai ser bom, porque eu já vi questão de prova falando o seguinte, que a DUDH veio para, vamos escrever em vermelho? Porque aí a gente já sabe que vai estar errado. Veio para divergir. O que é algo que diverge para um lado, para o outro? Por conta da nossa má interpretação, nós erramos muitas, mas muitas questões. Então, divergir é justamente o sentido contrário. Então, ó, cheguei aqui, a DUDH não tem a mesma intenção. Cheguei aqui, na convergência, estou indo para o mesmo lugar. Então, a DUDH ela veio para agregar. Ela veio para trazer, então, essa noção de integralidade. Ela veio como ponto de irradiação, de convergência de todos os documentos internacionais protetivos de direitos humanos e todos os seus sistemas. Vamos lá. Foram, então, criados, se ela veio, então, para irradiar, para trazer clareza para a criação de tantos outros documentos internacionais, você concorda comigo? Ela veio, então, para convergir. Se convergência significa ir no mesmo sentido, todos eles, tá, gente? Todos eles tratarão de temas semelhantes. Vamos lá. Vamos melhorar essa significação aí, prof. Não tratará de temas semelhantes. Temas X, tema Y, W, Z, inclusive nós vimos aí que a Convenção sobre Prevenção de Genocídio é um documento sobre tema de repressão de genocídio. A Convenção, a Quarta Conferência de Pequim, é sobre a proteção, igualdade e desenvolvimento e paz das mulheres, é outro tema, mas todos eles convergem na proteção da pessoa humana, na proteção da dignidade daquele grupo. Então, a DUDH, eu te digo, você tem que ler todo esse documento. E você não pode ter preguiça, não. Do artigo 1º ao artigo 30, nós vamos ver como que nós vamos entender esse documento. E hoje, se eu não me engano, eu trouxe até o artigo 7º para a gente ver rapidinho. Eu vou torcer, pessoal, para nós vir, para a professora conseguir tratar sobre todo o tema que eu trouxe hoje para vocês. Estou apaixonada, tá, por esse tema de DUDH. Estou apaixonada, porque a DUDH, gente, daqui vocês vão conseguir estudar os outros documentos internacionais, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que é o seu CU, né? Então vamos lá, vamos estudar, vamos entender melhor esse documento. Show de bola? Agora podemos dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada como uma consequência do pós-guerra? Sim, professora. Pós-Primeira Guerra? Não, professora, chuta que é laço. Segunda, foram tantas atrocidades cometidas, e aí agora a gente vai fazer, ó, vamos tomar aí, ó, chá de memória. Vamos aí tomar um chazinho de memória. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Sabemos que foram diversas atrocidades sobre a condição de um regime fascista, nazista. A gente conhece mais ou menos, não precisa entender tudo, mas mais ou menos todos nós entendemos o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, diante dessa consequência, desse panorama de atrocidade, é que veio a DUDH. Foram tantas atrocidades cometidas durante esse período de conflito que a comunidade internacional, gente, atendeu o clamor. Se você quiser printar esse quadro aí da prof e sublinha essa palavra, clamor, a DUDH, ela veio como um clamor. Esta é a palavra.
pela existência de um documento que proclamasse valores e princípios básicos em torno da dignidade da pessoa humana. Eu não disse a vocês que todos esses documentos internacionais iriam numa mesma direção se eles convergem, e aqui eu quero que vocês entendam, a convergência é para proteção de algo muito importante, que é meu, seu, de todas as pessoas. E aí nós temos a característica da universalidade. Nós temos a proteção da dignidade da pessoa humana. Perfeito? E a DUDH veio como uma consequência. Foi muito bom no sentido de que seus documentos, os seus artigos, eles falarão de algo essencial. Tá? Como uma consequência do pós-guerra, veio como um intuito de clamor. Surgiu então a DUDH. Por isso que eu gosto tanto desse documento. Ela é muito, eu acho ela simples, né, de entender, tem muito embaraço. Agora, algo muito importante, tá? O prof já trouxe para vocês aí um mnemônico, tá? Mnemônico aí que a prof tem. O material aqui da prof. Vocês precisam entender esse gráfico abaixo para não errar na sua prova. Olha, a DUDH, ela foi aprovada em 1948 pela resolução 217A da ONU. Por que a prof fala, já está colocando essa parte aí da resolução 217A? Ela foi criada, a gente está muito bagunçado. Você não vai falar, né, que está bagunçado. Ela foi criada, vamos lá, criada. Resolução 217A. É só gravar, 217A. Palavra. O importante aqui não é a numeração, não. Esse nome aqui, resolução. Resolução, diante dos outros documentos internacionais, pacto, tratado, convenção, carta. A palavra resolução não possui teor vinculativo. Prof, mas agora você jogou um balde de água fria em mim. Você não falou que tudo isso aqui é importante, que ela convergiu, que ela veio como uma consequência, como um clamor do pós-guerra para convergir a proteção da dignidade da pessoa humana. Ela veio para integrar os demais documentos internacionais. Tudo isso é verdade. Mas se ela foi criada através de uma resolução, ela não possuiria teor vinculante. O que é vinculante, prof? Obrigatório, tá? Ela não é obrigatória. Eu vou te dizer o porquê. Agora você jogou mesmo. Balde de água de gelo em mim. Você vai entender. Ela não é vinculante. Eita, bati aqui. Ela não é vinculante, obrigatória, quanto à sua forma de criação. Mas o que ela está trazendo aqui dentro, meu irmão, não tem como não ser cumprido. Quanto à folha, o papel, ela não foi obrigada para ser assinada pelos países no mundo. Ela não foi obrigada para ser aceita. Ela simplesmente existiu. Foi necessária. Era um clamor. Ela veio como um grau de vinculação. Ela veio como um grau, inicialmente, não para que o país... Ela precisou existir, independente da sua aceitação ou não, país. Ela veio como um grau de inspiração, uma norma mais leve, uma soft law. Gastar o inglês da prof aqui, né, gente? A gente não sabe muito, não, mas é soft. O que é soft? Leve. Law significa lei. Uma norma leve. Ela veio como essa norma leve. Mas ela foi tão importante, mas tão importante, que eu declarei para vocês aqui, que ela veio para inaugurar e irradiar a criação de outros documentos. E outros documentos, então, vieram como inspiração dela?
Vocês concordam comigo que aquilo que está nela, os documentos vão tratar? Perfeito. Então, olha, é esse raciocínio que eu quero que você pegue aqui agora. Em 1948, ela veio como uma norma leve, não obrigatória quanto à sua forma. Qual forma? Resolução, feito, mas, 1966, vieram 2 pactos internacionais. Um para tratar, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, CIPO, e outro para tratar, Pacto Internacional dos Direitos de Segunda Geração, Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Perfeito? Estes 2 tratados vieram também como inspiração da DUDH, então você vai concordar comigo que acabaram que o artigo 1º ao 30 tornaram-se obrigatório. E aí, filho? Tratado não conversa. Tratado tem que ser cumprido. Então, a pessoa vai falar, mas o DH não é obrigatório. Não importa. Em 1966, ela acabou sendo incluída como obrigatoriedade. Porque eles trataram sobre todos os direitos da DUDH. Todos. Perfeito? Vamos embora, vamos entender agora o nosso slide. Entendendo que ela tem força normativa, não possui força normativa. Quando fala normativa, veio como uma norma de obrigatoriedade. Uma força não possui força vinculante ou força obrigatória logo depois. Essa norma internacional, ela faz parte de um princípio geral do direito internacional. Ela tem essa característica de generalidade, de alcance, e ela exerce um impacto, né, gente? Não somente para a construção de outros documentos, mas também para a construção da nossa queridinha Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil. E, particularmente, eu sou apaixonada pela Constituição Federal e também lecionar a matéria de Direito Constitucional. A prof. também leciona Direito Constitucional e eu digo a vocês que quando nós estamos estudando a DUDH, senhores, praticamente, por isso que eu quero que vocês façam casadinha, não, gruda aí no professor de Constitucional. Tudo que você for ver com o professor de Constitucional do artigo 5º, artigo 6º até o artigo 12, nacionalidade e direitos políticos, mas praticamente todo o artigo 5º da Constituição Federal, praticamente todo ele, tá? Estará na DUDH. Fechado? Fechado? Então, a DUDH, ela tem uma participação na criação, não somente dos documentos internacionais, mas também da Constituição Federal. Então, ela exerce um impacto. Prof, somente sobre a Constituição do Brasil? Não, meu querido, minha queridinha. Não somente da Constituição do Brasil, mas sobre todas as outras constituições no mundo. Ela não é um documento de caráter universal? Perfeito, então a gente fechou isso aqui. E ela serve como fundamentação, né, de decisões das cortes internacionais, serve como fundamentação das cortes nacionais. A DUDH, ela é a princesinha dos olhos. Passando, prof, vamos lá. Olha aí um mnemônico bacana que a prof trouxe sobre as gerações dos direitos humanos. Primeira, segunda geração dos direitos humanos, bem rápido, porque isso não está sendo cobrado no seu edital. Mas entendendo que os direitos, eles em algum momento, eles possuem esse caráter de geração. Não que uma vez ele possa superar o outro. Porque quando a gente tem um iPhone, vamos lá, deixa a prof pegar aqui. A prof tem um iPhone na geração, iPhone 12. Esse iPhone, se não me engano, já deve estar no iPhone 14, né? É a geração 12 do iPhone. Então, subentende-se que a geração 12 ela é melhor do que a 11, ela é melhor do que a 10. Então, a intenção quando nós falamos geração é de que a geração seja um pouco melhor. É tanto que quando eu for trocar, eu devo estar trocando por um Pro, porque eu gosto, né, de foto e tudo. Então, quer dizer, a palavra geração, ela entende como algo melhor. Mas não é a
condição aqui das gerações dos direitos humanos. Separa-se em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta geração. Não está cobrando isso no seu edital, é porque eu faço questão que você entenda isso, nem que seja agora, nesse aulão, tudo bem? Nem que seja nesse aulão. Quando nós falamos de primeira, segunda e terceira geração, que rapidamente a gente pode ver, que é justamente essa brincadeira que a prof faz, rapidinho, tá, gente? Cipó, seu cu, não, meu não, tá, gente? É o seu cu de cor. Tá? A prof gosta de brincar, mesmo que você aí não goste. Ah, palhaçada, professora, falando essas coisas aqui, tô com criança na sala. Você vai entender, e eu tenho certeza que por mais que você não goste, você vai gravar. Quando nós estamos falando que os direitos se separam, não para que eles sejam melhores, mas ele veio somente como caráter de separação. Não que o terceiro, tá? Eu dei o exemplo aqui do nosso iPhone. Do nosso, né? É comunismo agora. O iPhone é nosso agora. Não é da prof, não, é nosso. O iPhone 12 é melhor. Tecnicamente, teria que ser melhor do que o 11, né? Pelo que eu entendo, né? Mas aqui a terceira geração dos direitos humanos, tá dando para ver, gente? Só não pode pegar aqui no desenho do professor que deixou. Primeira, segunda, terceira geração. Eles são semelhantes no sentido de importância. A geração, ou a palavra dimensão, veio apenas para critério de separação, não como critério de que é melhor do que o outro. Entendeu? Direitos civis e políticos. Vamos lá? Direitos civis e políticos. Sociais, econômicos e culturais. Direitos difusos e direitos coletivos. É a separação dos direitos de primeira, segunda, terceira geração. Existe quarta, prof? Existe quinta? Sim, direito à paz, também. Aí está integrado a questão da bioética, biogenética, né, questão aí de clonagem. Existem várias outras definições para as demais gerações, mas essas aqui são as mais importantes. Por quê? A DUDH, gente, ela veio tratar dos direitos de primeira e segunda geração. É tanto que eu disse a vocês que 2 outros documentos veio tratar sobre eles, tá? Direitos civis e políticos. Dá um exemplo de um direito civil. Direito de ir e vir. Direito de liberdade. Tudo bem? Direito também de propriedade, de possuir algo. Nessa hora, o Estado ele não pode intervir no seu direito de ir e vir, no seu direito de liberdade. Perfeito? Agora nós temos aí os direitos políticos, direitos de votar, estamos chegando aí na fase aí de eleição, direito de votar, direito de participar ativamente da vida pública. São os direitos em que o Estado ele não deve intervir, no sentido ele deve proteger, mas não deve regular. A gente não precisa ficar pedindo o Estado. Diferentemente dos direitos sociais, econômicos e culturais, pessoal. Esses direitos precisam da atuação estatal. São direitos positivos. Ora, possui essa característica progressista, quer dizer, progressivamente, diante de verba, recurso público, o direito de educação, o direito de saúde, de moradia, diante daquele cenário, ele será o quê? Concedido. Perfeito? Precisa de recurso público para poder o exercício do meu direito de locomoção, de ir e vir? Obviamente que não. Então, o Estado, dessa vez, possuirá uma atitude absenteísta. Quer dizer, se abster de interferir no meu direito, tá? Não vou entrar muito nesses detalhes, gente, porque não trouxe no seu edital, mas é interessante que vocês saibam. Essa atenção aqui, eu falei bem no início, né? É necessária a leitura de todos os artigos e você vai fazer isso por amor, não somente a prof aqui, né? Nosso compromisso, mas para que você entenda os outros documentos internacionais que a gente vai ver ao decorrer do nosso concurso, tá? Dignidade da pessoa humana, ela é o núcleo da DUDH. A prof falou sobre isso? Falou. Converge na proteção da DUDH.
rapidinho, porque a gente quer entrar em outro assunto, tá? O artigo 1º vai falar sobre o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Todos nascem livres e iguais em dignidade e direito. E aí eu queria que você anotasse característica da universalidade, generalidade, onde todos possuem o quê? Direito aos direitos humanos, inclusive bandido. Ah, prof. Mas essa história de que direitos humanos é direito para manos, para bandido, isso foi chacoalhado, isso foi dito, ainda é dito para quem não conhece. Por quê? Porque o bandido também tem direito aos direitos humanos. O homicida, o estuprador, o ladrão, o bandido tem direito porque apesar, ele vai cumprir. Calma, ele vai cumprir. Eu sei que você não me odeia não, tá? Eu preciso te trazer a realidade. Apesar dele ter cometido uma infração tipicamente caracterizada como crime, ele vai cumprir com todas as questões em que o Estado imputa ele como uma condição de infração. Porém, ele possui o quê? Garantias processuais, meu filho. Garantia processual está lá no artigo 8º da DUDH. É um direito humano. Direito de ampla defesa. Direito ao contraditório. Ninguém poderá também presunção de inocência. Ninguém poderá ser julgado culpado. Todas as pessoas são consideradas inocentes até que a sua culpabilidade tenha sido provada. Ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, essa pessoa ela vai possuir direitos até que, então, ela cumpra o seu dever. Então, é só isso. Agora, a pessoa leiga, a pessoa joga no jornal, vamos sair dessa cultura de mídia e vamos ir para o documento, vamos ir para o que a prova está pedindo, tá? Artigo 2º. Toda pessoa sem capacidade tem capacidade de gozar, de usufruir de liberdades estabelecidas. E quando fala assim, sem distinção de qualquer espécie, está falando sobre o direito de igualdade, que é o direito de isonomia, tá, gente? Lá embaixo, o princípio da igualdade material, isonomia, estabelecido aqui nesse artigo. Vamos passando? O artigo 3º fala sobre o direito à vida, liberdade e segurança pessoal, é o VLS, e a gente tem uma... Só para lembrar, lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, vai dizer que todas as pessoas, vamos lá, não, todo brasileiro e estrangeiros residentes no país, e aí essa parte de residentes no país, você, lá no artigo 5º, quando você estiver estudando, residentes no país, não só quem reside, mas todas as pessoas, em virtude do caráter da dignidade da pessoa humana. Todas as pessoas possuem direito da inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança. Lá o VILPS do artigo 5º, ele é muito semelhante com esse VLS aqui do artigo 3º. Tá? O VLS, ao invés de ter igualdade, ao invés de ter propriedade, vai ser vida, liberdade e segurança. E neste caso aqui, a segurança, já está falando qual tipo de segurança? É segurança pública? Aquela concedida pelo governo? Aquela em que exige uma condição do Estado? Se exige uma condição do Estado, nós estamos falando aí dos direitos de segunda geração, que é uma ação positiva do Estado. Não, aqui está falando de segurança no grau segurança pessoal, tá? Então, cuidado, porque pode vir confundindo. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão, servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em toda sua forma. E aí faz um link com o artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estes dois artigos os senhores vão colocar aqui, por favor. Esses dois artigos são considerados como direito absoluto. Não existe, vamos lá, não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos, seja ele em qualquer esfera, os direitos internacionais, direito penal, direito civil, todos eles podem ser relativizados, eles podem ser limitados. Todos, sem exceção. Até o direito à vida, Lembre, no caso de guerra declarado, pode ser decretado que uma pena de morte.
Então, inclusive a vida, que é um dos bens jurídicos mais protegidos, nós temos aí a condição, a possibilidade da condição da pena de morte durante o período de guerra. A liberdade também, professora? Também, olha o que nós tivemos aí durante o período da pandemia. Então, todos os direitos são relativos, querido. Porém, quando a gente fala de tortura, trato cruel, desumano ou degradante, estes não podem abrir mão. Perfeito? Estes não podem abrir mão. Tudo bem? Esses 2 artigos são absolutos. Artigo 6º, as pessoas, né, possuem o direito de serem em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Nós estamos falando aí de reconhecimento da personalidade jurídica. Eu e você, everybody, né, tem um reconhecimento, né, de sermos sujeitos de direitos e obrigações. Todas as pessoas, em todos os lugares, podem ser reconhecidos como pessoa. Eu posso fazer ali uma compra, uma venda, em todo e qualquer lugar. Sou reconhecida como pessoa. Personalidade jurídica, tá? Se você quiser linkar aí artigo 2º do Código Civil, tá? O artigo 7º vai dizer: todos são iguais perante a lei e têm direito. Se todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção à igual proteção, todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação, vai falar que eu e você somos iguais perante a lei. Não existe distinção entre nós. Perante a lei, nós somos iguais. Igualdade formal. Agora, aquela igualdade que se quer alcançar, aquela no plano concreto, quando fala no plano concreto, existe uma desigualdade, precisa corrigir? Então, precisa a aplicação aí da igualdade material, tá? Vai dar tempo, gente? Vai dar tempo. Temos aí 13 minutinhos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica. Gente, vamos rapidinho entender o que diz esse documento. O Pacto Internacional, o Pacto São José da Costa Rica, ele foi um desses documentos aqui, ó. Gente, tá bem bagunçado. Meu Deus, que quadro! Olha, esse quadro vai ficar para memória. Eu não vou apagar não, tá, gente? Se a DUDH, ela inspirou, ela irradiou para a criação de outros documentos, inclusive para a criação de constituições, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui que o Pacto São José da Costa Rica. Mas aqui, prof, é sistema americano de proteção. Não tem problema, não. A gente só entende que é o sistema americano, né? É do artigo 1º ao 32. Vamos ver o que ele trata. Vamos ver rapidinho? A Convenção Interamericana ou Americana, como vocês quiserem, tá? Que é o Pacto São José da Costa Rica, foi criado em 1969. Né? Foi denominado esse nome porque foi criado, assinado em São José, na Costa Rica. Tá, gente? Eu lembro do Rick Martin, né, gente? Costa Rica. Não é? Acho que é isso. É Costa Rica? É o Rick Martin? É o mais antigo aí. Quem passou dos 30 já sabe. Olha, o Brasil, ninguém passou dos 30, prof. Galera ainda tá estudando para PM. Mas vocês lembram, né? O Brasil somente aderiu em 1995, se tornou um dos instrumentos, olha que importante, se tornou um dos instrumentos internacionais mais importantes para o nosso país. Sabe por quê? Gente, esse documento falou sobre a prisão civil. O Brasil, vamos lá, refrescar sua memória. Você pode ser preso no caso de dever algo. Você pode ser preso por conta de dívidas. Se não, gente, o Brasil não ia ter condições de poder ter os seus sistema prisional. A pessoa ser presa em virtude de dívidas, não. Artigo 11 do pacto. Ninguém pode ser preso por conta de dívidas. Mas o inadimplemento inexcusável de obrigação alimentícia. O devedor de alimentos. Este pode ser preso, porque é uma dívida civil, tá? Não é na esfera penal, a pessoa não cometeu um crime. Pode ser preso? Pode. Ele pode ser preso. Artigo 7º, parágrafo 7º do pacto. Então, olha a importância desse documento dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Pois o Brasil se enquadra nesse sistema regional. Claro, o Brasil, ele está
de portas abertas. O Brasil ele é muito bem visto lá fora quanto à assinatura de documentos internacionais. Ele se dispõe a assinar aos debates. Nesses quesitos, gente, o Brasil é bem visto, tá? Opa! Logo, ele se submete também à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Existe uma corte, tá? Um lugar onde vai ser julgado caso exista violações de direitos humanos. Um exemplo, deixa eu dizer a vocês a importância desse documento. A prof empolga, gente, mas é bom que vocês entendam e vejam os direitos humanos como algo muito bom. Sabe por que você estuda a Lei Maria da Penha? Você já buscou saber a origem desta lei? Houve uma violação durante muitos anos numa mulher, uma pessoa que era casada e tinha o seu cônjuge, o companheiro, que a agredia cruelmente durante muitos anos. Ela deu entrada para ter, então, a medida protetiva e o Poder Judiciário não agiu com a devida celeridade. Em virtude disso, ela ficou paraplégica. Até hoje, a Maria da Penha existe e deu início em ensejo. O Poder Judiciário brasileiro foi julgado na Corte Internacional em virtude dessa situação e deu ensejo à criação da Lei Maria da Penha. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos é que julgou esse caso. Então, muito importante aí nós lembrarmos, tá? O edital pediu que estudássemos até o artigo 32, porém a convenção vai até o artigo 82, tá? A convenção trata dos direitos de primeira geração, porque, tá vendo, gente? Tá vendo por que a gente lembra do cipó seu codico? Agora eles vão servir pra gente, porque os direitos de primeira geração serão tratados aqui na convenção. Porém, ele faz uma menção dos de segunda, os direitos sociais, econômicos e culturais, lá no artigo 26. Vai falar do protocolo de São Salvador. Prof, não me faz ter que tomar ali meu remédio, não. Tem mais documento? Calma. Você não vai estudar protocolo de São Salvador. Você só vai saber que existe esse documento. Porque ele vai falar que um documento à parte, né, facultativo, quer dizer, à parte, ele vai tratar dos direitos de segunda geração. Direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Os direitos de primeira geração têm aplicação imediata. Precisa de alguém para regular o meu direito de ir e vir, o meu direito de ter minha propriedade, o direito de liberdade de expressão? Obviamente que não. Agora, os de segunda, eles precisam ser aplicados progressivamente. A prof tinha falado isso bem no início, né? Pois depende de políticas públicas, recursos financeiros para poder se concretizar. Positivo, ação positiva do Estado. Tá? Agora, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais está cobrando na prova do artigo 1º ao 15. Muito mais tranquilo nós estudarmos assim. São os direitos de segunda geração. Ele foi ratificado em 1966. Olha ele aqui, gente. Olha aqui ele aqui. Ele não é uma inspiração da DUDH? Não é isso mesmo? Então, ó. Então, rapidinho, só para saber por que ele foi criado, né? Esse pacto traz de forma efetiva a consagração dos direitos de segunda dimensão, segunda geração, enumerados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O pacto consagra o direito de autodeterminação dos povos, né? Dos povos possuírem o seu direito de cultura, a sua soberania, né? Poderem se afirmarem como país integral em sua história, o seu processo de revolução, de construção do seu povo, processo político, tudo bem? O pacto consagra o direito de autodeterminação dos povos, garantindo aos estados a liberdade de determinar o estatuto político. Quer dizer, se eu possuo uma história, se eu possuo uma conquista, eu posso então criar a minha Constituição, o meu estatuto político, tá? Os direitos econômicos, sociais e culturais são de realização progressiva, né? Com o tempo. Às vezes o país é tão pobre em recurso público que o mínimo eles não possuem, porque não possuem recursos. Então, progressivamente, com o tempo, isso será manifesto. Mas um documento, ele existe. O documento é que vai obrigar. Estes obrigam
A DUDH não obriga, né? Ela não vincula. Mas não tem problema. O que está na DUDH, os 2 documentos trouxeram. Então, os 2 documentos vai ter um mecanismo de monitoramento, vai lá ver nos países se está havendo violação dos direitos humanos. Por isso, gente, os direitos humanos estão assim, ó, toda hora. Tá? Dentro da esfera penal, dentro da esfera econômica, dentro da esfera política, da esfera pessoal. Os direitos humanos são todos os direitos, porém na esfera internacional. Tá? Então, por isso que às vezes você vê a prof tratando aqui de direito civil, direito penal, perfeito? O pacto consagra direito... Isso, terceira parte, né? Então, progressivamente, o que não exclui a obrigatoriedade de sua realização. O Estado tem que buscar realizar. Tá? E ser exigido, inclusive, na esfera penal, via judicial. Quais são os principais direitos protegidos neste pacto? A gente viu a Convenção Americana, ela está aqui, olha, do artigo 1º ao 32, ele vai falar dos direitos de primeira geração, né? Agora, este pacto, olha o que vocês podem fazer. Interessante, tá? Você que está participando dessa aula, você vai conseguir pegar esse link que é a professora. Quem vai estudar para o Corpo de Bombeiros, vai ter que estudar esse documento aqui. PM não vai precisar estudar. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Você pode linkar esses 2, são muito semelhantes, tá? Os 2. Tanto que quando você passar o olho em um, você vai ver muita similaridade. Agora, os direitos que são protegidos, nos direitos de segunda geração, tá lá. Direito ao trabalho, direito ao gozo de condições de trabalho equitativa, porque trabalho é um direito de segunda geração, tá? Direito de toda pessoa à previdência social, essa proteção do Estado quanto a condições aí de trabalho, né? De reinserção na sociedade, seja, né, por algum seguro, por alguma assistência social. Direito de toda pessoa de fundar sindicatos, filiar-se, a sua escolha, direito de greve, direito de proteção e assistência familiar, especialmente a mãe e crianças. Direito a um nível adequado de vida, incluindo alimentação, vestimenta, moradia, direito à saúde física e mental, tá, gente? Mental aí, a gente tá carecendo de uma saúde mental aí, tá? Mas tá tudo garantido, graças ao bom Deus. Saúde mental, a gente vai de joelho lá, pede Deus, pra gente não poder pirar o cabeção, né? Eu sei que a saúde emocional aí pro concurseiro algo bem delicado, né? Mas entrega nas mãos do Pai e faça por onde. Eu tenho certeza. Prof, tá tudo estranho, prof. Tá tudo estranho. Tá estranho para todo mundo, gente. Mas vai, não desista, tá? Entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Direito à educação, direito de participar da vida cultural, direito de desfrutar o processo científico e as suas aplicações, né? Existe uma possibilidade de nós criarmos invenções, né? De criarmos também algumas obras. E a gente tem um direito de usufruir, de beneficiar-se, né? Da proteção, dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária, artística do autor. Se eu criei algo, eu tenho o direito de usufruir daquilo que eu criei. Isso aí é um direito de segunda geração. Perfeito? Vai dar tempo? Vai dar tempo falar isso aqui rapidinho, gente? Eu acho que vai dar, viu? Isso aqui para a galera do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Você está estudando para PMBA? Não sai daí não, só para vocês entenderem o porquê do contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Esse primeiro slide aí, você já vai entender. A DUDH é o centro praticamente de tudo. Mas o que antecedeu a isso, agora a prof já passou por outro tema, né? A gente está correndo por conta do tempo. O que antecedeu a isso é muito importante. São chamados de precedentes, né? É o que vem antes, é pré. Então, são precedentes, né, históricos do direito humanitário. O humanitário diz muito quanto a condições de assistência, gente. Os precedentes históricos foram acontecimentos históricos importantes que iniciaram antes da Primeira Guerra Mundial, destacando os direitos humanos em plano internacional, tendo como principal característica a proteção à pessoa do ser humano como objeto das relações de suas necessidades frente aos conflitos bélicos. Isso aqui, gente, que é o ponto da questão. O que é conflito bélico? Guerra. Direito humanitário é o direito de guerra.
direito de guerra. Os combatentes, os civis não envolvidos durante o período, todos possuem direitos. Agora, como isso vai atuar? Aí nós vamos estudar ao decorrer das nossas aulas, das nossas dicas. Tudo bem? E aí, que não foi somente, e não somente aos estados, que eram envolvidos, mas todos os outros. Então, direito humanitário, Liga das Nações Unidas, direito internacional do trabalho. Tudo bem? E aí nós temos aí várias orientações. Não vai dar tempo falar sobre tudo isso, tá, gente? E aí nós temos a Liga das Nações, que foi justamente essa entidade criada pós Primeira Guerra Mundial. Não teve os vencedores da Segunda Guerra, que foi a Organização das Nações Unidas. Teve também os vencedores da Primeira Guerra. Mas é o seguinte, a Liga das Nações, ela não teve êxito. Se ela tivesse êxito, não teria acontecido a Segunda Guerra. Óbvio. Então, ela veio com essa intenção de fazer a mesma coisa. Criou uma TUDH lá, prof. Opa! Gente, meu celular começou a falar do nada aqui. Ih, captou a minha voz. Eita, silêncio, quietinho aí, ó. Voltando, Primeira Guerra, teve um documento. Esse documento foi chamado de Carta das Nações Unidas. Perdão, foi uma carta? Não foi a Carta das Nações Unidas. Foi um outro documento. Tá aqui esse documento? Não tem esse documento, mas surgiu sim um documento internacional naquele período. Porém, não teve êxito, senão não entraria no segundo combate. Teve também a Organização Internacional do Trabalho, justamente nessa transição da era feudal para a era industrial. Então, foi o início, gente, o estopim, a gênese, o início dos direitos trabalhistas, que culminou, então, ao surgimento da Organização Internacional do Trabalho, tá, gente? E, mais uma vez, pessoal, finalizo a aula de hoje lembrando para vocês que nada disso aqui é um sacrifício. Estudar sempre será um privilégio. Só o esforço pessoal te levará a pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão, e vocês não são acomodados, eu tenho certeza absoluta, tá? Como sempre, é um prazer imenso poder lecionar para vocês. A prof vai deixar o Instagram dela, dá para encontrar aqui, gente, @Nayama, com I, Nayama Cabral, tudo junto. Nayama com I, tá, gente? Pode ir lá seguir a prof, fala que você tá chegando. E é um prazer poder servir vocês. Beijão, fiquem com Deus, quero ver a sua aprovação e até mais!